Olá, boa tarde. Esse é o debate das eleições italianas na América Meridional. Os candidatos ao parlamento italiano que disputam na América do Sul, especialmente no Brasil, vêm aqui para frente a frente expor as suas ideias e mostrar o que eles têm a oferecer à comunidade italiana do Brasil, que é a maior comunidade italiana do mundo. Isso é uma obra do Grupo Parlamentar Brasil-Itália e representado aqui com a gente o deputado presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Itália, Carlo Zaratini, que dará as boas-vindas. Muito obrigado, Diego. Eu queria cumprimentar a todos e a todas que estão nos assistindo, cumprimentar a todos os candidatos que participam dessas eleições aqui na circunscrição da América Meridional. É uma eleição importantíssima que se dará no dia 25 de setembro do Parlamento Italiano e que, obviamente, faz a indicação do próximo primeiro-ministro da Itália, e é importante por conta disso a participação de todos e todas que têm direito a voto aqui na América Latina, na América do Sul, particularmente aqui no Brasil. Obrigado, deputado Carlo Zaratini, que é o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Itália. Eu queria passar agora para a primeira parte do debate, que é a apresentação inicial de cada candidato. Como nós nos organizamos em um debate parlamentarista, nós vamos fazer da seguinte forma. Nesse bloco, todos os candidatos e coligações terão 1 minuto e meio para se apresentar ao público. Agora, por ordem, representando o centro-sinistra, centro-esquerda do Partido Democrático, o atual senador Fábio Porta. Boa tarde, obrigado ao Grupo de Amizade Brasil-Itália da Câmara dos Deputados. Eu sou Fábio Porta, vivo há 25 anos no Brasil, casado com brasileira, 2 filhas paulistanas. Represento o Partido Democrático e também o Andrea Matarazzo, candidato ao Senado, Mário Sebastiani, um médico, candidato ao Senado também, e 3 colegas candidatos na Câmara, Antonella Pinto, italiana de Venezuela, Filomena Narducci, que vive em Montevideo, e Salvatore Finocchiaro, de Rosário, Argentina. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar as nossas propostas. Estamos de volta com o debate com os candidatos ao Parlamento Italiano, agradecendo sempre a TV Câmara, a Câmara dos Deputados do Brasil, que nos acolheu e está promovendo esse debate. E nós vamos para o segundo bloco, que são essas as regras. Nesse bloco, todos os candidatos perguntarão a todos os candidatos. Pergunta, 30 segundos, resposta, 1 minuto. Então, por ordem, voltando como a gente tinha feito no sorteio, quem começa fazendo a pergunta e pode escolher para quem perguntar é a candidata Renata Bueno. 30 segundos para a pergunta. Diego, obrigada mais uma vez. Eu queria perguntar para o Fábio Porta, ele que se diz tão brasileiro, apesar de morar na Itália há muitos anos, e o que ele fez pelo Brasil nesses 25 anos que ele transita por aqui. Tá? Ele fala tanto de fraude eleitoral também, depois vou comentar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada, Renata, pela pergunta. Eu fiquei 10 anos, 2 mandatos na Câmara e, infelizmente, somente 6 meses no Senado por causa de uma fraude eleitoral organizada pelo Partido ZEI, que é o partido da Renata Bueno. Nestes anos, eu fui o único parlamentar da história italiana a introduzir uma contribuição a favor dos consulados. Até o 2016, tudo que era arrecadado dentro do consulado voltava para a Itália. A partir da minha lei, a lei de minha autoria, o 30% deste valor volta para os consulados para melhorar os serviços, para acabar com a fila da cidadania e para melhorar a vida do cidadão italiano. Acho que é uma lei muito importante, só por isso eu fico contente, porque vamos aumentar do 30% ao 50% este valor e vamos melhorar a vida dos nossos connacionais fora da Itália. Muito obrigado, e pode ficar, porque o próximo a perguntar, e pode escolher, por enquanto, qualquer um dos candidatos, o próprio senador Fábio Porta. Não, visto que a Renata falou de fraude eleitoral, justamente é que o partido onde ela é candidata foi o partido que organizou a maior fraude eleitoral da história da Itália, tanto no Senado quanto na Câmara, porque
a legislatura acabou, mas o recurso na Câmara estava pendente. Pergunto para a Renata, esta fraude derrubou os italianos do exterior de um legítimo representante no Senado, um representante da comunidade italiana do Brasil. Se ela não se sente constrangida a ser na mesma lista com Eugênio Sangregorio, que é o presidente que está também sendo investigado. Deputada. Estamos de volta com o debate com os candidatos ao parlamento italiano e como terminamos agora há pouco nesse meio bloco que tivemos, o candidato da centrodestra, da centro-direita, Dorini, faz a pergunta a partir de agora com 30 segundos para a pergunta. Ok, perfeito. Eu faço sempre uma pergunta à pessoa que tem mais experiência nesta América do Sul, que é sempre o Fábio Porta, né? E quero lhe perguntar proprio deste problema que com os 300 euros que colocou, parece que de verdade a fila aumentou nos consulados, não se resolveu nada e também tem muitos assuntos que eu coloquei no meu projeto que não foram tocados absolutamente há muitos anos no favor das comunidades italianas. Candidato, Fábio Porta responde em 1 minuto. Muito obrigado, Andrea Dorini. Não, em primeiro lugar, quero esclarecer que não foi eu que coloquei esta taxa assim, chamada de 300 euros. Pelo contrário, fui o parlamentar que aprovou a lei que transfere recursos desta contribuição para os italianos. Inclusive, quero lembrar que nenhum partido, né, de centro-direita, nem o Maia, que foi no governo, fiz nenhuma ação, nenhuma proposta para cancelar esta taxa. Todo mundo falou, mas depois ficou na mesma. Eu acredito que nós temos que trabalhar para resolver os problemas consulares, para encontrar recursos e para melhorar a vida do cidadão italiano no exterior. Boa tarde novamente, seguimos com o debate com os candidatos ao parlamento italiano. Agora eu vou mostrar para vocês como vai ser as regras desse debate e vou passar a bola da vez para o nosso colega diretamente de Milão, Michele Caggiano, e vocês aí vão escutar a tradução simultânea feita pelo nosso amigo e colaborador Andrea. Neste bloco, diretamente de Milão, na Itália, o jornalista Michele Caggiano fará pergunta a todas as coligações. Allora dico, faccio una risposta che va alla domanda che va direto à pergunta e a propaganda eleitoral. Nós devemos intensificar as relações entre a Itália e as suas comunidades na América do Sul em vários níveis. Primeiramente, a nível cultural, nós devemos melhorar a relação entre os jovens que moram aqui no Brasil e a Itália por meio de curso Erasmus Mundi, com a possibilidade do ensino médio ou do universitário de passar uma época aqui na América do Sul ou vice-versa, intercâmbio e intensificar os aspectos comerciais. O nosso partido é engajado também com a Europa para fechar esse acordo com a América Latina, porque nós devemos ter um canal privilegiado com esse canal e devemos intensificar as relações políticas, porque a guerra na Ucrânia mostra que a Europa é forte e deve ter a fortalecer esse aspecto com a América Latina e não deve ser dominado exclusivamente pela China, pela Rússia ou pelos Estados Unidos. Nós temos uma grande relação a Europa e a América do Sul que pode ser uma mudança importante. Perfetto, grazie. Adesso Agora a palavra ao centro-direita. Nós vimos na nossa primeira rodada de perguntas as receitas econômicas e políticas. Agora, sobre as medidas práticas das pessoas, é o que estamos falando agora. Então, a mesma pergunta à delegação do centro-direita. Eu já respondi. Agora é o centro-esquerda. Oh, desculpe. Sim, é o centro-esquerda. Peço desculpa. Sim, Michele. Eu sou um parlamentar que apresentou um projeto, um desenho de lei que introduz na escola o estudo da
da imigração para demonstrar nas nossas escolas que a imigração é uma riqueza, foi demonstrado pelos italianos que moram no mundo e pelos estrangeiros que moram aqui na Itália. Nós devemos valorizar a presença estrangeira na Itália, mas ao mesmo tempo aumentar a chegada na Itália do italo-descendente com o Ius Scholae, que é uma ideia de um partido, e do Ius Sanguinis, que também deve ser favorecido por projetos, o turismo das raízes, a possibilidade de chegar na Itália com um caminho privilegiado para quem é descendente de italiano. Nós somos para uma Itália aberta, inclusiva, ao contrário dessa parte artificial sobre a imigração, porque a Itália é um país em recessão demográfica. Nós precisamos dos italianos que moram no exterior, incluir os filhos no estrangeiros, de brasileiros que moram aqui, que são colegas e companheiros e colegas da escola dos nossos filhos. Voltamos com o debate dos candidatos ao parlamento italiano. Esse é o penúltimo bloco e tem as seguintes regras. Nesse bloco, o jornalista Rodolfo Gamberini perguntará a todas as coligações. Como vocês veem, eu estou substituindo o jornalista Rodolfo Gamberini, que teve um problema para estar conosco. Então eu vou passar para as perguntas. As perguntas foram elaboradas e elas vão ser feitas com a resposta de 1 minuto para cada candidato. Foi feito pelas associações que nos apoiaram e coordenaram essa transmissão com vocês. Deputado Fábio Porta, a mesma pergunta sobre as associações italianas, a força que elas tiveram, que elas têm hoje, e sobre uma eventual reforma do TGE e dos comités. Sim, Diego, com a redução do número de parlamentares, a América do Sul terá somente um senador, 2 deputados, muito pouco. O Brasil corre o risco de não ter ninguém representado no parlamento, por isso temos que fortalecer, mais um motivo, o comitê, o TGE, para que eles sejam a maneira direta do parlamento de se relacionar aos nossos cidadãos, e temos que fortalecer as associações. O Andrea Matarazzo, que é o nosso candidato ao Senado, está com um grande projeto de unificação de todas as associações italianas no Brasil. Nós vamos trabalhar a partir do dia seguinte a esta eleição, independentemente do resultado, porque o nosso mote é l'unione fa la forza. Vamos unir todas as associações para mostrar a força da comunidade italiana no parlamento e nas instituições. Agora quem responde é o candidato Fábio Porta. Candidato, qual é a estratégia e como vê o PD e o centro-esquerda, o turismo de retorno e a estratégia para trazer ensino de língua italiana na América do Sul? Obrigado, Diego. Quando era presidente do Comitato Permanente Italiano all'Estero na Câmara dos Deputados, eu iniciei a trabalhar e lancei este projeto Turismo das Raízes. Fico muito feliz hoje de ver que o projeto já está funcionando, com 20 milhões de euros estanciados. A minha primeira iniciativa desta campanha eleitoral não foi aqui na América do Sul, mas foi na Itália, no comune de Morano Calabro. Morano Calabro tem mais cidadãos em Porto Alegre que em Morano. Trabalhamos sobre um projeto de turismo das raízes. E pela língua e cultura, o nosso governo, quando era primeiro-ministro Gentiloni, financiou 50 milhões para a promoção da língua e cultura italiana no mundo. Isto também é um fato. Temos que investir nesta língua e cultura italiana a partir das escolas, também das escolas brasileiras. Temos experiências de escola que estuda a língua italiana, temos que multiplicá-la para 100 mil. E voltamos com o debate com os candidatos ao Parlamento Italiano 2022 e chegamos ao fim com as considerações finais. Nós vamos continuar naquela mesma linha, então nós vamos voltar e seguir com a primeira consideração final, lembrando que as regras das considerações finais são as seguintes. No quinto e último bloco, todas as coligações terão 4 minutos para suas considerações finais ao público. O próximo a fazer as suas considerações finais é o candidato Fábio Porta, que representa a centro-esquerda e é do Partido Democrático. Candidato? Sim, obrigado, Diego. Obrigado mais uma vez ao Grupo Parlamentar Brasil-Itália, que promoveu este debate, a revista Comunità Italiana. Eu quero agradecer a todos os candidatos que participaram
desta discussão, muito importante a participação, colocar a nossa cara assim para mostrar as nossas propostas. Eu estou chegando de 3 semanas de viagem entre Venezuela, Argentina, Brasil, e fico com muito orgulho de ter encontrado milhares de pessoas, não? Isso é o nosso papel. Infelizmente tem candidatos que hoje não estão aqui presentes, que talvez nem saíram de casa para fazer um pouco de campanha. Esta um pouco é a única lamentação que eu faço. Pelo resto tenho que agradecer todos o que acompanharam o debate, todas as gerações de brasileiros e italo-brasileiros. Acho que a nossa força somos os brasileiros de primeira, segunda, terceira, quarta geração. A nossa dupla, eu candidato na Câmara dos Deputados, Andrea Matarazzo, candidato ao Senado, mostra exatamente isso. A riqueza da Itália somos nós, que nasceu na Itália, que nasceu no Brasil, que é filho de italiano, que é neto, bisneto, porque todos juntos podemos fazer a diferença. L'unione fa la forza. Exatamente esta é a nossa força. E as nossas propostas, já falamos. Cidadania e sangue, nós temos que dar valor a esta cidadania, favorecer os jovens ítalo-brasileiros que querem estudar, trabalhar na Itália, melhorar os serviços consulares, mostrar que é possível que a grande comunidade italiana seja não mais um problema, mas uma solução, que é exatamente a nossa proposta, que é instituir um fundo de cidadania para mostrar que nós podemos resolver nossos problemas de atendimento consular, de melhoria dos serviços consulares. Podemos ensinar esta história, esta belíssima história da imigração italiana no mundo, principalmente no Brasil, aos jovens italianos, para fazer que as próximas gerações também, na política, na cultura, no governo italiano, possam respeitar, valorizar mais a nossa história, aumentar o intercâmbio, investir no turismo das raízes e fazer isso com muito orgulho e muita força. Eu, infelizmente, sofri esta derrota pela fraude eleitoral da última eleição. Eu quero chamar todos os eleitores italianos do Brasil, mas também de toda a América do Sul, porque eu represento a América do Sul inteira, foi o mais votado fora do Brasil também, entre todos os candidatos residentes aqui, justamente porque sou o representante da luta contra a impunidade, contra a fraude eleitoral. Infelizmente fomos defraudados de uma cadeira no Senado, então eu convido a todo mundo a votar, porque somente com uma grandíssima votação, principalmente da comunidade italiana aqui do Brasil, nós podemos enfrentar dificuldades e também a fraude eleitoral. Então, cuidado, não votar em partidos que já cometeram crimes eleitorais, isso é público e notório, porque já teve um senador cassado, um outro deputado que estava sendo objeto de recursos, e principalmente quero dizer a todos os italianos do Brasil, mostramos o orgulho, a força da nossa comunidade, mas para fazer isso mostramos também que somos unidos naqueles candidatos que possam ganhar esta eleição, Porta como deputado e Matarazzo senatore, com o Partido Democrático, sempre ao lado dos italianos all'estero. Grazie. Muito obrigado, candidato Fábio Porta. Também muito obrigado por ter vindo. Foi o único candidato que veio presencialmente nos nossos estúdios em Brasília, aqui na TV Câmara.